Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos iniciar aqui a nossa aula hoje com a correção, iniciando com a página 145. Nós vamos ter aqui a letra A. Essa atividadezinha era para você ter feito as respostas no caderno, certo? Se você fosse fotógrafo, o que gostaria de fotografar, né? Essa pergunta é pessoal, você ia responder que você gostaria de fotografar, né? Geralmente o fotógrafo ele tem uma área específica que gosta de fotografar, né? Pode ser fotografias de animais, fotografias de festas, de moda, né? Cada fotógrafo escolhe uma área específica para fazer suas fotos, certo? B. Suponha que você vai fotografar aparelhos de televisão para o catálogo de uma loja. Você fotografaria esse aparelho de frente, de cima ou de lado? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, para fazer o catálogo de uma loja, é interessante que os produtos sejam fotografados de frente, né? Pois eles ficam bem melhor, na sua visão é bem melhor, né? O consumidor consegue ver bem melhor a imagem do aparelho, conhecer o aparelho melhor, se ele vir, né? Se ele ver essa imagem de frente, com certeza. Agora vamos aqui passar para a página 147, né? Nós vamos ter uma perguntinha aqui sobre esses dois objetos, né? Qual desses dois objetos podem rolar com facilidade, dependendo da posição que for colocado? Por quê? Né? Desses dois objetos, o que vai rolar vai ser a pilha, certo? A bateria, ela não vai rolar, ela tem a forma de um poliedro. Todas as faces dela são planas, certo? De qualquer maneira que eu colocar a bateria, ela não vai poder rolar, porque ela não tem nenhuma face arredondada, né? Já a pilha, ela tem essa face aqui arredondada, né? Se eu colocar ela deitada assim, ela vai rolar, certo? Agora vamos aqui para 148. Na 148, a primeira questão, você iria marcar com X os objetos que lembram poliedros, né? Como nós vimos, os poliedros, eles não podem ter nenhuma face arredondada, né? Aqui a caixa de leite é um poliedro, ele não tem nenhuma face arredondada, né? Esse recipiente aqui não é um poliedro, né? Pois essa parte dele aqui é arredondada. Nessa parte de cima e essa de baixo são planas, né? Mas essa aqui do meio é arredondada, então ela não é um poliedro. Essa é um poliedro, né? Todas as faces são planas, de qualquer forma que eu colocar aqui essa pirâmide, ela vai ficar, né? Ela não vai poder rolar porque ela não tem nenhuma face arredondada. Essa caixinha de presente, né? Vai ser um poliedro, todas as faces planas. Aqui, né? Tem a forma de um cubo, ou, desculpe, de um cone. De um cubo é essa, né? O cone, né? Ela tem essa parte aqui arredondada, né? Se eu colocar ela nessa parte assim sobre a superfície, ela vai girar. Né? Aqui também todas as partes arredondadas, então não marca, né? O que vai marcar é o leite, aqui a pirâmide, aqui a caixa de presentes. A 2, você iria circular os poliedros e marcar um X nos não poliedros, né? Então, eu iria marcar um X nas figuras que tivessem alguma face arredondada, né? Essas aqui, essa, ó, face arredondada, essa. E iria circular, né? Essa e essa. Essas 4 figuras que estão sendo circuladas aqui, todas as faces delas são planas, né? De qualquer forma que eu colocar elas aqui na superfície, elas não podem girar, certo? Não tem nenhuma face arredondada. Passando aqui para 149, né? Observando aqui as composições artísticas dos alunos, né? Nós podemos observar o grupo 1, o 2, o 3 e o 4.
Pergunta, qual grupo utilizou apenas peças que lembram poliedro, né? Só o grupo que só tem poliedros. Qual é o grupo? Aqui nós podemos observar dois tipos, os poliedros e os não poliedros, né? Aqui, ó, não poliedro, não poliedro, poliedro. Aqui nós podemos observar só não poliedro, né? Então, a já vai responder aqui a questão, ó, onde só tem só não poliedros. Grupo 3, viu? Aqui, ó, nós podemos observar poliedro, 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 poliedro. Então, o grupo 2, que vai ter só poliedros, né? Grupo 4, nós temos não poliedro, não poliedro, poliedro e poliedro. Então, nós temos dois tipos, né? Aqui na letra B, né, você iria montar, né, os moldes do material de apoio e construir, né, as composições artísticas usando só apenas poliedros, e usando apenas não poliedros, usando poliedros e não poliedros, certo? Eu já recebi as fotos de vocês, certo? Né, com as composições artísticas, né? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos passar para a página 150. A página 150, ela vai detalhar mais um pouco sobre os poliedros, certo? Nós introduzimos o capítulo, né, de figuras geométricas espaciais com a noção do que seria os poliedros e os não poliedros, né? Vamos relembrar aqui. Os poliedros são figuras que têm faces planas, né? Não tem nenhuma partezinha arredondada e ela não rola. E os não poliedros, eles podem possuir alguma parte arredondada, ou seja, eles podem rolar na superfície, dependendo da posição que eles estão, certo? Eu falei inicialmente que os poliedros, eles se dividiam em outros grupos, né? Pois é, hoje nós vamos estudar essa subdivisão dos poliedros, né? Os poliedros, eles podem ser ou prismas ou pirâmides, certo? E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar os poliedros, que podem ser prismas e pirâmides. Os prismas, eles são figuras que eles têm a mesma base, certo? Tanto em cima como embaixo, eles possuem a mesma base. Por exemplo, o cubo, né? O cubo, ele é um prisma. E ele possui um quadrado em cima e o quadrado embaixo, certo? O paralelepípedo, né? Ele também é um prisma, né? Por quê? Porque ele possui um retângulo aqui, né? Desse lado, e um retângulo aqui também, desse lado, certo? Ele possui as mesmas bases. E aqui é uma pirâmide, certo? A pirâmide, ela tem sempre uma figura embaixo, né? Uma base, que pode ser ou um triângulo, ou um quadrado, ou um pentágono, né? Uma figura de 5 lados, um hexágono, uma figura de 6 lados, é assim que a gente chama. Nós vamos ver mais na frente, quando a gente estiver estudando os polígonos, as figuras planas, certo? Nós vamos estudar os tipos de polígonos e entender que eles são classificados de acordo com a quantidade de lados, né? Quadrado tem 4 lados, triângulo 3 lados, o pentágono tem 5 lados, o hexágono 6 lados, né? E os prismas e as pirâmides, elas são classificadas também de acordo com a sua base. Por exemplo, né? Essa pirâmide aqui, ela tem uma base na forma de um quadrado, né? Então, ela é chamada pirâmide de base quadrada, né? O paralelepípedo, ele tem um retângulo, né? Como base aqui também. Tem um nome próprio, paralelepípedo, né? E o cubo também tem o seu nome próprio, né? No caso, um prisma que tem a base que seja um triângulo, né? Nós vamos ver mais na frente. Ele é chamado de prisma de base triangular, certo? E a pirâmide? Se a pirâmide na base dela for um triângulo, ela também pode ser chamada de pirâmide de base triangular, certo?
A gente vai ver isso mais na frente. Bom, como eu estava falando, a pirâmide, ela sempre tem uma figura que é a base embaixo, né? E as suas arestas, né? Elas são direcionadas para um único ponto, certo? Lá em cima. A característica dela principal é essa, a base, né? E as suas arestas sendo ligadas em um único ponto, lá em cima, né? Vamos estudar um pouco agora sobre as partes dos poliedros, certo? Os poliedros, eles possuem 3 partes principais, certo? São chamados de elementos, né? Eles possuem arestas, né? Que as arestas vai ser o encontro de 2 faces, ó. A face é cada lado desse, né? Imagine o cubo. O cubo, ele tem 6 faces, né? Cada facezinha, cada partezinha dessa é uma face, né? A aresta, ela vai ser o encontro das 2 faces, ó. É como se fossem os pauzinhos que estão ligando, chamado de aresta. E o vértice vai ser os cantos, certo? Que estão ligando as arestas. Os cantinhos, ó. O cantinho da figura é chamado de vértice. A aresta é como se fosse o pauzinho aqui. E a face é todo esse lado aqui, certo? Aqui mais embaixo vocês vão completar de acordo com a quantidade de faces, arestas e vértices da figura, né? Aqui na página 151, vocês podem observar um pouco aqui sobre os prismas e as pirâmides, ó. Agora vamos conhecer os 2 tipos de poliedro, que são os prismas e as pirâmides, como eu já tinha falado. Os prismas, eles possuem faces paralelas iguais, como eu tinha dito, as bases, né? São chamadas de faces laterais as partes que estão ao redor, certo? As bases, né? É a mesma figura, tanto em cima como embaixo. Isso aqui é a face lateral. Nas pirâmides, possui apenas uma base e todas as faces laterais são triangulares, né? Se encontram num único ponto, lá em cima. Ó, pirâmide de base quadrada, porque a base dela é um quadrado. Prisma de base triangular, por quê? Porque a base dele é um triângulo. Viu? Tanto os prismas como as pirâmides são classificados de acordo com o formato da base. Pode ser triangular, quadrada, pentagonal. Quando é pentagonal, é porque é uma figura de 5 lados, certo? Vou desenhar aqui para vocês uma figura de 5 lados. Parece uma casinha. Pronto. A pirâmide que tem essa base, né, nesse formato, ela é chamada de pirâmide pentagonal. E o prisma, que tem essa base em cima e embaixo, né, embaixo e em cima, é chamado de prisma de base pentagonal, certo? Aqui está falando um pouco sobre as embalagens, né? Os tipos de embalagens, formatos, nós podemos observar formatos, embalagem de vários formatos, né? Caixa de sapato, né? Ela vai ser formato de um paralelepípedo, que é um prisma, né? Aqui, a caixa dessa pizza, né? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, né? Vai ser um hexágono, né? É um prisma, né? Porque tanto em cima, ó, como embaixo, é um hexágono. Prisma de base hexagonal. Virando aqui para página 152, vocês vão realizar a atividadezinha, certo? Aqui vocês vão colocar a quantidade de faces, de vértices de cada figura, certo? E o nome delas. Aqui vocês vão fazer, vocês vão ligar, né, a quantidade de faces, de vértices, de acordo com a figura. Aqui na questão, na página 153, né, vocês vão observar aqui o tamanho de cada ladinho, certo?
no molde dessa figura, né, que é um paralelepípedo, ó. Essa figura vale, aqui essa parte vale 6 centímetros, essa vale 2 e essa vale 3, né? Aí está pedindo para vocês dizerem aqui quanto vai valer essa parte azul, né? Aí você vai fazer o cálculo, ó. Nós temos aqui duas partes que valem 6 centímetros, né? E duas partes que valem 3 centímetros, né? Aí você vai somar o valor de todos. É só onde está mostrando essa partezinha azul, ó, certo? Que você vai calcular. Aqui neste caso, tem uma parte que é 6